De Atos. Se eu não estou muito enganado nas minhas anotações, paramos no capítulo 7, isso? E agora vamos começar o capítulo 8. E o assunto vai ficando cada vez mais interessante aqui. Não que não tenha sido até aqui, mas eu acredito que capítulo 8 e 9 vai nos ensinar bastante também e vai nos abrir os olhos e ouvidos para muitas coisas na palavra do Senhor. Dando continuidade aqui para contextualizar o que a gente viu no último capítulo. Então foi a morte de Estevão, o seu apedrejamento, e ali vimos que ele não relutou, vimos que ele não argumentou, mesmo tendo sido sentenciado na frente de autoridades e tudo, mas ele tinha a consciência de que ele estava cheio do Espírito Santo e entregou então ali o seu corpo, entregou o seu espírito ao Senhor naquele momento, né? E vamos ver o que acontece depois disso. Vamos ver o que se passa com a igreja, por assim dizer, que estava sendo formada, que estava tendo o seu início ali após a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e todos os apóstolos e irmãos se reunindo, e aqueles que eram contrários a esta palavra, aqueles que eram contrários aos ensinos de Jesus, também sempre resistindo, sempre se opondo e procurando silenciar, né? Aqueles que falavam em nome de Jesus, aqueles que transmitiam os ensinamentos, que transmitiam, sobretudo, o testemunho vivenciado ali com Jesus. Estes eram silenciados pelas autoridades e ali pelos altos cargos dos mestres da lei, né? Vamos ver aqui o que se passa então após essa morte de Estevão, o que se passa com este povo e o que acontece com a igreja. Iniciando a nossa leitura, capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo, para quem já conhece, claro que eu não vou ficar repetindo toda a história, né? Acho que são passagens aqui já muito bem conhecidas por todo mundo, mas Saulo era aquele que trabalhava em nome de Deus, pensando fazer a coisa certa. Aqui a gente vai ver também nas próximas linhas, nos próximos versículos, que ele devastava a igreja com essa sua maneira de trabalhar e de enxergar as coisas, que o seu papel era basicamente perseguir os cristãos, prender, matar e tudo. E é claro que ele não poderia deixar de estar presente na morte de Estevão, né? Então Saulo estava ali consentindo a morte. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então aqui a gente tem na palavra o entendimento de quem era e qual era o papel de Saulo ali, nesta ocasião, aqui neste contexto, né? Que ele devastava a igreja, ele perseguia os cristãos, prendia homens e mulheres que falassem em nome de Jesus, né? Pensando estar trabalhando e fazendo da forma correta o trabalho com que ele julgava que deveria ser assim. Verso 4, ele muda um pouquinho o contexto aqui, ele vai trocar os personagens, mas a gente está ainda no capítulo 8 de Atos. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então aqui a gente está de acordo que mesmo depois da ascensão de Jesus, ele deixa o Espírito Santo, mas aqueles que estavam dando continuidade a este ministério e a este ensinamento, eles continuavam realizando sinais e maravilhas. O que quer dizer, continuavam também realizando milagres, né? Se assim a gente pode traduzir essa palavra desta forma para ficar melhor compreensível. E Filipe era um deles. De coração puro, com os olhos em Jesus, transmitindo o ensinamento e o testemunho daquilo que eles já haviam vivenciado com Jesus, eles simplesmente deram continuidade a isso. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer também que faríamos coisas como o Senhor Jesus e também até maiores. Quer dizer, os milagres não se acabaram ali. Podemos então entender que os milagres foram continuados, que os milagres eram realizados pelos apóstolos também depois da ascensão de Jesus. Por que eu estou falando isso se não está exatamente ali, né, no contexto e tudo? Porque se eles continuaram, se Felipe realizava, a gente vai ver que Pedro também realizava, outros aqui também faziam milagres, sinais e maravilhas. Por que hoje em dia é tão difícil a gente ver isso acontecer? O Senhor tirou esse dom da gente? O Senhor se arrependeu de ter deixado isso conosco? Ou será que nós nos afastamos do propósito a ponto de não estarmos tão perto de Deus para não realizarmos as suas obras? Né? O que será que tem acontecido entre Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e 21 de julho de 2025? O que mudou nesse curto intervalo de tempo? Né? Não vou ter nenhuma resposta para isso aqui, não esperem isso desse vídeo ou dessa aula, ou aqui uma explicação muito mirabulosa, assim. Não tenho essa resposta, mas é uma pergunta para todos que aqui estão assistindo e para mim também, para que a gente possa refletir. O que eles tinham naquela época, o que eles faziam naquela época, qual era o coração deles, qual era o propósito deles e qual é o nosso propósito, o nosso coração, o que nós temos e o que fazemos com isso nos dias de hoje. Essa é a grande diferença entre o que eles realizavam e o que nós realizamos hoje. Né? Então, não sou eu que vou sentenciar aqui, dizer hoje não acontece por conta disso, disso e daquilo. Não, eu não sou ninguém para falar isso aqui. Mas a palavra de Deus vai nos dar algumas linhas, algumas orientações e a gente vai poder pesar e medir isso. O que nos distancia de todos esses milagres? Né? Talvez ali, para começar, né, uma explicação talvez bem abrangente, assim, de uma maneira geral, o que a gente vê aqui que eram realizados eram demônios sendo expulsos, paralíticos e mancos curados, cegos que voltavam a ver, surdos que voltavam a ouvir. Estes eram os milagres realizados. Acho que para que a gente possa começar a entender onde tudo isso se perdeu, hoje quando a gente fala em milagre, quando a gente fala em bênção de Deus, a gente não pensa em nada disso. A gente não pensa no próximo. A gente não pensa, poxa, aquele meu irmão tem uma certa doença, então se for da vontade de Deus que ele seja curado para que a honra para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Não. Quando a gente pensa em milagre, a gente já pensa em multiplicação financeira, em adquirir isso, em crescer naquilo, em ter. Mas a gente nunca pensa no próximo. Ao passo que os apóstolos, o que eles faziam era pregar o evangelho de cidade em cidade e eles oravam por aqueles que precisavam. Sobretudo no seu físico. E hoje o físico das pessoas é o que a gente menos se importa. Se o irmão está doente, está com dor, está com isso, está com aquilo,
já vem o julgamento direto, assim. Ah, se ele está sofrendo isso é por algum erro que ele cometeu. Ah, se hoje ele é manco, se ele não anda, se ele não escuta, se ele não vê, é o pecado, ele está colhendo o que ele plantou. A gente é rápido para responder isso, mas a gente nunca pensa em orar por aquele que está necessitado. Né? Então, eu disse que não ia trazer muita explicação a respeito disso, mas né, aqui de uma maneira muito geral isso vem para que a gente possa pensar a respeito disso, para que a gente possa se colocar no lugar do próximo. E afinal é disso que se trata o Evangelho, né? É amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente não se coloca no lugar do próximo, logo a gente não ama. E se a gente não ama, a gente não pratica o Evangelho. Se a gente não pratica, o milagre também não vem. E o resto a gente já conhece. A aula é sobre outra coisa. Vamos continuar aqui antes que se torne uma outra pregação. Não é esse o intuito. Quero ler, interpretar e conhecer um pouco mais da palavra. Verso 9. Verso 9 a gente continua, mas não dá para fugir do contexto. A gente vai entender isso aqui. Eu vou ler direto do 9 ao 25. A gente vai entender o contexto e depois uma breve explicação a respeito. A minha Bíblia divide assim: Simão, o mago, a partir do verso 9 de Atos capítulo 8. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Bom, eu disse que ia ler até o 25, mas sabe como é. Sabe como o Senhor faz as coisas. Então eu vou já fazer uma pausa no verso 9, porque a gente precisa, verso por verso, entender as entrelinhas e depois aplicar isso dentro de um contexto. Simão, ele vinha praticando a feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando o povo. E ele se dizia muito importante. Aqui já o ponto que a gente tem que entender, o posicionamento de Simão, era o que ele fazia. Né? Ele fazia feitiçaria, fazia ali alguns truques de magia, por assim dizer. Impressionava muita gente, claro, porque as pessoas são impressionadas pelos olhos primeiro. E ele se auto-intitulava, ele se dizia muito importante. Ele tinha um dom, que esse dom a gente não compra, a gente não vai buscar na esquina, a gente não vai... O dom é dom de Deus, ele nos dá. O que a gente vai fazer com o dom temos que ter cuidado, mas infelizmente é a nossa decisão. O que a gente faz com isso? E uma vez que o Senhor nos dá o dom, ele não tira. Ah, mas está fazendo bobagem, Simão tinha um dom, ele está enganando o povo. O dom é dele. Ele tem esse dom, ele sabe fazer, ele sabe usar disso. Se ele está usando em benefício próprio, é ruim para ele. Ele não se dá conta ainda, no final a gente vai entender, mas é ruim para ele. Né? Mas o dom é dele e ele estava fazendo isso. Se dizendo muito importante. Por quê? Porque ele impressionava o povo, chamava a atenção de muita gente e aquilo subia ao seu coração. Né? Então ele se achava muito importante por conta disso. Verso 10. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então notem que até o povo, quando se deixa levar por coisas que os olhos veem, e não procuram saber de onde aquilo vem, qual é a origem, qual o propósito daquilo, a maior parte do povo que se deixa levar por isso, eles se deixam enganar e começam a seguir aquilo que os seus olhos veem. Não buscam o conhecimento, não buscam saber qual é o propósito, da onde vem e aonde aquilo vai levar. Né? Então, o povo, do mais rico ao mais pobre, dava-lhe atenção, corria atrás dele. E aí, se a gente não entendeu nas entrelinhas aqui, mas nasce já também nessa época aqui, já vimos desde Gênesis isso acontecer, não é novidade para nós, mas aqui a gente nota mais um caso claro e nítido de idolatria. Né?
Mais um caso nítido aqui de alguém que ilude o povo, mas o povo vai na onda. Por quê? Porque eles querem ver aquilo. Eles querem aquilo que está sendo apresentado, aquilo que chama atenção aos olhos, né? Verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então notem que aqui ele tinha consciência daquilo que ele fazia, Simão, né? Mas ao ouvir da palavra de Deus, ao ouvir Filipe pregar, ao ouvir ali as boas novas de Jesus, Simão se convenceu, creu e também foi batizado. E foi seguindo Filipe ali pelo caminho. Podemos aqui dizer, não quero afirmar, mas se a gente lê nas entrelinhas e depois como vai se fechar a história, a gente pode muito bem dizer aqui que Simão, ele teve vou cuidar aqui com as minhas expressões, mas Simão ele teve um pico de emoção, ele se deixou levar pela situação que estava acontecendo, pelo que Filipe pregou, pela situação talvez até do batismo aqui, né? Creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, mas talvez isso foi levado pela emoção, Simão, e não uma conversão genuína. Anotem esses pontos aí, guardem na cabeça, guardem no cantinho, porque no final da história a gente vai entender o porquê eu estou falando isso. Né? Não estou aqui acrescentando palavras, não estou acrescentando texto aqui onde não existe, não é isso, mas é para a gente entender a atitude de Simão, entender a respeito do que Felipe falava e como que essa história vai se fechar, porque ela só acaba, esse contexto só acaba no verso 25, e a gente acabou de ler só o 13, né? Então, Simão, talvez por um pico de emoção, ele se deixou levar pela pregação de Filipe, creu de uma certa maneira, naquele momento, foi até batizado e seguia Filipe, né? Notem mais uma vez aqui uma outra coisa que eu não falei até aqui, que Filipe, em nenhum momento da pregação, ele trazia a glória para ele pregava sobre ele tinha a fórmula mágica, ele tinha as chaves para libertar aquelas pessoas da magia de Simão, não era nada disso. Filipe, vou até ler de novo aqui, no verso 12. Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ponto. Pregação de Filipe para o povo. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui a gente começa também a entrar num outro contexto e tudo que é a oração por imposição de mãos e tudo tem os seus efeitos. É claro, a palavra nos respalda a respeito disso, só que temos visto nos dias de hoje que isso tem virado quase que... como eu posso traduzir isso de uma maneira clara e simples, né? Mas isso tem virado assim um ritual, né? Eu preciso colocar a mão sobre você para entregar aquilo que eu tenho e aí eu acabo me tornando um certo ídolo ali porque eu tenho que fazer isso sobre você e você vem até mim esperando que eu coloque a mão em você achando que vai acontecer algo de diferente. E não é bem por aí que funciona. Eu sei que a oração e a imposição de mãos ela vem da palavra de Deus, a palavra nos respalda para isso, mas temos que ter muito cuidado. Isso não é algo que vai ser comercializado depois. Isso não é para o meu ego e para o meu benefício. Eu tenho, então aquilo que eu tenho eu te dou, vem aqui, mas você só recebe se você estiver escutando o que eu estou falando. Você só recebe através da minha mão. Não.
Temos que entender que somos instrumentos e ferramentas na mão do Senhor, que Ele vai fazer isso de acordo com a sua vontade e mediante a sua autorização. Não sou eu que tomo a decisão de meter a mão na cabeça de algum por aí, por ali, para dizer que algo vai acontecer. Temos que fazer com prudência e debaixo da ordem do Senhor, né? E também não pelos propósitos errados. Vamos dar continuidade aqui para entender o porquê e como isso se perde no meio do caminho. Verso 18. Vendo Simão, o mago, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Notaram aqui onde eu falei que Simão ele foi tomado por um súbito de emoção na hora de crer na palavra de Jesus, de Filipe, a respeito de Jesus e ser batizado? Porque aqui ele já está querendo fazer o quê? Opa, me dá isso aí também, eu dou dinheiro para vocês aqui, vocês me dão isso, assim eu vou ter mais credibilidade naquilo que eu estou fazendo. E aí ele ia fazer o quê? Ia começar lá em Atos aquilo que a gente vê hoje. A gente está comercializando o Espírito Santo. A gente está vendendo a oração. A gente está barganhando com Deus ali as bênçãos. Se me dá isso, eu dou aquilo, se eu me dá um pouquinho aqui, eu digo que é para o Senhor, eu ofereço aqui, mas eu ofereço só uma parte e o resto é meu e tudo. E aí a glória vem para mim, porque eu faço, porque a minha mão é poderosa, porque eu coloco, porque eu tenho a palavra, porque eu tenho a chave, eu tenho... Hoje tem tantas palavras, né? Hoje eu tenho o método, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo e tal. Poderia começar lá em Simão. Mas tivemos na ocasião aqui Pedro que foi sábio. Só que Pedro, em um dado momento da história, ele não fazia mais parte, né? Ele morreu, naturalmente, como homem. Aí vieram outros, e outros, e outros, e nem todos tiveram o mesmo posicionamento de Pedro. Eu quero abrir um grande parênteses aqui agora para dizer que nós, aqui nesta simples mesa, ou ainda com a escola que tem nascido aqui, esse é o nosso propósito. Resgatar os Pedros que se posicionem de acordo com a palavra e não se vendam por aquele que diz assim: olha, vem aqui, eu te dou um pouquinho, você leva uma parte daquilo que eu tenho e você compartilha aquilo comigo. Não, a gente está resgatando a essência da palavra, ou como dizemos na escola, resgatando a essência da noiva. Não estamos aqui para negociar nada com ninguém. E devo dizer aqui para que fique registrado, para que a gente se lembre mais tarde, oportunidades não nos faltaram. E graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos sustentado e o Espírito Santo tem nos dado discernimento. Oportunidade de se corromper, oportunidade de vender o propósito, batem as portas todos os dias. E se não estivermos vigilantes, caímos no erro. Isso vale para todos, começando daqui para lá e vale para todos. Que possamos resgatar os Pedros aqui do contexto. Vamos ver onde é que terminou isso? Verso 20, a resposta de Pedro para Simão, não é? Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Quantos de nós já pudemos responder alguém nesta forma? Talvez não diretamente como Pedro, assim, posso até dizer de uma forma mais branda, de uma forma mais amável, né? Mesmo assim, se posicionando contra aquilo que o sistema tem oferecido aí afora. Se posicionando contra as pessoas que estão comercializando a palavra do Senhor. Quantos de nós?
Ou a gente faz vista grossa e diz assim, não, ele está fazendo isso, mas a intenção do coração é boa. Está fazendo isso, mas é uma boa pessoa, então deixa. O Senhor vai tratar com ele. Sim, o Senhor vai tratar com ele, mas é o teu papel de mostrar que o Senhor vai tratar. Não é assim, deixa aí, depois a gente vê o que dá. Não. Se a gente está vendo o erro, a nossa função é dizer, ei, meu camarada, meu amigo, meu irmão, meu amado, ou como você quiser chamar. Mas é dizer assim, olha, a palavra do Senhor não é de acordo com isso. Isso que você está fazendo está errado. Eu te amo, eu te respeito, você é meu irmão, você é meu vizinho, você é meu amigo, você é meu colega, você é alguém de muito próximo, ou alguém que eu conheço assim de vista. Mas eu preciso te alertar. Está errado. Entendam que olhar para uma pessoa e dizer que ela está errada não é julgamento, não é ataque, ofensa, afronta. É um ato de amor e de cuidado. Dizer para a pessoa que ela está errada, que ela está andando em caminhos errados, não quer dizer que você precisa virar as costas para ela e nunca mais olhar na cara. Vai caber à pessoa aceitar ou não aquilo que você está dizendo também. Eu sei que existem variantes aí dentro. Mas o nosso papel é olhar o erro e dizer, ei, vem cá. Preciso te dizer que está errado. Porque a partir do momento que a gente vê o erro, a gente sabe o que é certo e sabe que a pessoa está errando e não faz nada, você está participando do erro da pessoa. Nossa, mas eu não sei, eu não vi, eu nem conheço, como assim? Sim, se você identificou o erro e se você sabe qual é o certo, o teu papel é corrigir. O teu papel é, ao mínimo, alertar. Falar, ó, acho que você não está vendo onde você está pisando. Ore, peça discernimento ao Senhor, não é assim, eu também sair falando tudo aos quatro ventos, mas o nosso papel é alertar, e o Senhor preparará o bom momento para você fazer isso. Então, viu um erro, viu alguém do seu lado, viu alguém próximo, alguém que você ama, cometendo um erro, você sabe que está errado? Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero me meter. Isso no dia do juízo pode muito bem ser cobrado de você também, como cúmplice. Porque aquele que vê o irmão sofrendo, vê ele indo para o abismo, e não se mexe para corrigir, ou para pelo menos alertar que o caminho está errado, você faz parte desse pecado também. Simão, porém, respondeu, no verso 24. Olha aqui a consciência que Simão tem. Embora tenha sido um surto de emoção, mas ele também não é bobo. Né? Ele tem uma consciência e ele diz assim, orem vocês ao seu Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Porque Simão sabe que o espiritual é muito mais real do que aquilo que ele estava vivendo ali. Muito mais real do que o real que eles viviam. E quando ele vê Filipe pregar, convencer uma multidão, que não é a palavra de Filipe, mas é o Espírito Santo que os convence. Quando Simão ele vê que Pedro chega ali e transmite o Espírito Santo pela imposição de mãos, ele sabe que algo pode acontecer através da oração de Pedro. Simão ele tem essa consciência. Então quando ele viu que a proposta dele não deu certo, ele sabe que a consequência pode vir em cima dele. Ele tem essa consciência. E o que ele pede? Ele não é capaz de ele mesmo orar para o Senhor. Porque ele sabe do coração dele. E a hora que o nosso coração está longe do Senhor, a hora que o nosso coração está desviado, está focado em outras coisas, a palavra vai nos dizer que a nossa oração não vai passar do teto. Simão ele sabia que a oração dele, de acordo com o coração que ele estava naquele momento, o Senhor não ia ouvir. Então, para ter certeza de que nada daquilo que Pedro falou para ele, que nada daquilo ia acontecer, ele pede para Pedro, ele fala, ora você, porque você o Senhor vai escutar, e ele não está nem aí para mim. Com o coração que eu tenho, pedindo aquilo que eu estou pedindo, querendo levar vantagem para mim mesmo.
comercializando isso, eu sei que o Senhor não vai me ouvir. Com perdão da expressão aqui, no início do contexto, Simão era um pilantra, mas ele era consciente. Com o passar dos anos, os pilantras se multiplicaram, mas a consciência desapareceu. Porque tem muita gente hoje fazendo pior do que isso e não está nem aí se Deus vai cobrar ou não vai. Fazem por benefício próprio. E o pior de tudo isso, não sei se vocês vão ser de acordo comigo, mas o pior de tudo isso é que dá certo. Comercializam, vendem, enganam, prometem em nome do Senhor e tem muita gente que cai. Tem muita gente que acredita. Tem muita gente que segue esse bando de bobagem que muita gente tem falado hoje. Por quê? Oséias vai falar sobre isso, não? Se eu não me engano. Meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui, segunda após segunda. Estamos aqui com a internet aberta para quem quiser ouvir. Com os nossos vídeos diariamente subindo. Com os nossos ensinos. Que para muitos podem parecer assim, não é muita coisa. Não é um grande estabelecimento, não é uma grande igreja, não está lotado, não está cheio de gente, não tem muitas visualizações. Não, por quê? Porque é muito simples. Mas é a leitura e interpretação da palavra do Senhor. E o povo hoje quer o quê? Vários e vários e vários Simãos que possam agradar aos olhos, encher os olhos com encantamentos. E isso, acho que já ficou bem claro aqui. A gente não vai fazer. E a gente não vai negociar isso que o Senhor tem nos dado. Verso 25, para acabar esse contexto aqui. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então aqui, Pedro se posicionou de uma forma muito firme, se posicionou de uma forma que não permitiu que Simão fizesse outras propostas. Sobretudo, Pedro não se dobrou a nenhuma proposta também. Né? E a palavra do Senhor continuou sendo pregada e Simão revelou ali o seu coração desde o início. Mesmo tendo ouvido falar do Senhor, mesmo tendo crido no Evangelho de Jesus Cristo, mesmo tendo sido batizado, foi tudo um súbito de emoção e logo em seguida ele revelou o seu coração. Então, quando falamos em conversão, falamos em mudança de direção, falamos em deixar aquilo que ficou para trás e fazer tudo novo. Quando a gente fala em ouvir a respeito do Senhor Jesus e acreditar naquilo, isso não podemos chamar de conversão. Acreditar naquilo que estamos ouvindo é uma coisa. Nos convertermos dos nossos maus caminhos e trilhar um novo caminho é uma outra história. É uma decisão de dia após dia, de deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo novo a partir daqui. Se hoje eu escutei de Jesus, eu chorei, eu gritei que nem um maluco, eu me joguei no chão, eu me tremi todo e uau, Jesus é real, eu acredito nisso. Mas foi só um domingo na igreja e na segunda-feira eu começo a voltar a pensar em todas as coisas que eu praticava antes disso, arrisco a te dizer, você foi tomado pela emoção por uma palavra bem convincente de um pastor que estava muito bem preparado para falar aquilo, mas você não se converteu e não conheceu a Jesus verdadeiramente. Amém? Desculpa ser direto assim dessa forma, mas não tem outro meio de dizer isso. Não tem outra maneira de dizer que não foi de verdade. Chorar, gritar, correr, pular, se jogar no chão e tal, não tem a ver com o Evangelho de Jesus, com a conversão e com receber o Espírito Santo. Uma coisa é o que temos ouvido
nos dias de hoje, que mexe lá na emoção da gente, que mexe profundamente na emoção e nos convence de muita coisa. Mas ser convencido daquilo que estamos ouvindo e sermos convertidos dos nossos maus caminhos são duas coisas completamente diferentes. Então, não se deixe enganar por uma boa palavra que você ouviu, ou porque todo domingo você vai na igreja e chora, ou porque todo domingo você vai na igreja e se sente tocado. Esse é o papel das igrejas. Não generalizo, não é uma crítica nem nada, mas temos que ter muito cuidado ao falar da palavra de Jesus e usar métodos de pregação que vão mexer com as pessoas. Hoje vemos que 80, 85, 90% das igrejas estão muito bem preparadas para trabalhar nas emoções das pessoas. Para que você chegue no final do culto chorando, se ajoelhando e até aceitando Jesus. Mas dificilmente em uma dessas palavras muito bem elaboradas, preparadas, que te faz sentir arrepios e chorar, muito raramente você vai escutar sobre amar ao teu próximo como a ti mesmo, se arrepender dos teus pecados, perdoar os seus inimigos e orar por eles. Normalmente você não vai ouvir falar sobre isso. Você vai ouvir muitas outras coisas que vão te colocar numa situação muito delicada e achando que o Senhor trabalha para você, que o Senhor vai te servir, que Jesus veio aqui só para fazer as tuas vontades. Isso a gente vai ouvir muito. Mas arrependimento de pecados, nos convertermos dos nossos maus caminhos, perdoar aqueles que nos ofendem e amar o nosso próximo como a nós mesmos, hoje em dia é muito raro de ouvir. Verso 26, vamos continuar aqui, que pelo menos o capítulo 8 eu gostaria de acabar hoje. Aqui a gente já muda de personagem novamente, muda de contexto e a gente vai aprender uma outra coisinha. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Verso 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Notem que Filipe, mais uma vez, ele está no contexto aqui, enviado diretamente por um anjo do Senhor, para servir alguém que estava querendo saber das Escrituras, que estava se interessando pela leitura das Escrituras. Filipe, ele não age por ele mesmo, ele não encontra uma oportunidade, ele simplesmente obedece. Ele faz aquilo que lhe é orientado a fazer pelo Espírito. Se fosse nos dias de hoje, hein? Uau! Um oficial importante que cuida de todos os tesouros. Eu não ia esperar o Espírito me mandar falar com ele, né? Se eu sou um oportunista da nossa era aqui, eu ia correndo até ele, oferecer o ensino das Escrituras, as chaves para ele se libertar, as palavras... Não estou acostumado com várias expressões que a gente ouve por aí, mas eu iria usar as palavras-chave ali que dessem a ele a vontade de aprender. É claro que em troca de alguma coisa. E não foi o que Filipe fez. Filipe, ele ouviu, ele obedeceu, e ele simplesmente se interessou pelo aprendizado daquele eunuco. E a resposta no verso 31, que a gente já leu aqui, foi: como eu posso entender se alguém não me explicar? E aí Filipe foi fazer o quê?
Felipe subiu, se sentou na carruagem simplesmente para transmitir o conhecimento, para explicar aquilo que ele estava lendo. Porque aquilo que o Senhor colocou em nós não é para parar em nós. Aquilo que o Senhor nos deu, se Ele deu a capacidade de leitura e interpretação da Escritura, se Ele te trouxe revelações a respeito da Escritura, é para você compartilhar com mais alguém. Isso não é só para você, benefício teu, é meu, não dou para ninguém, Deus deu para mim, então eu vou esconder aqui. Não. Tudo aquilo que o Senhor nos capacita a fazer é para a honra dEle, para a sua glória e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Por essas e outras que eu me encontro aqui diante a vocês hoje, tentando trazer o mínimo de compreensão das Escrituras. Porque um dia eu li, porque um dia o Senhor me deu algum entendimento, não todo, porque eu estou longe de conhecer isso. E eu não posso guardar isso para mim e, como fazia Simão, o mago, dizer que eu sou importante porque eu conheço algo. Não, o mínimo que eu conheço eu tenho que passar para frente, para que a gente possa deixar de perecer por falta de conhecimento. Verso 32. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha, o eunuco não estava lendo Isaías? Não era um profeta lá do Antigo Testamento? Pois é. Eu vou ser repetitivo, falo isso toda aula e vou dizer mais uma vez para que ninguém esqueça. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento, Jesus está nele. Lembrando que os profetas já falavam a respeito dele. Um aponta para o outro. A gente não pode dizer assim, não, ali acabou ali. Chegou ali, final do Antigo Testamento, acabou, não tem mais nada, agora todas as coisas se fizeram novas, Jesus veio, é outra vida, é outra história, é tudo novo, tudo... Não, é uma nova maneira de aplicar aquilo que a palavra vai nos dizer. Sim, eu sou de acordo. Antes prevalecia uma lei escrita, umas tábuas, enfim, várias leis e profetas, e depois vem o tempo da graça de Jesus. Sou de acordo com isso. Só que um não vai anular o outro. É uma nova maneira de aplicar isso. Jesus vem mostrar para nós que é possível e vem nos ensinar como aplicar isso nas nossas vidas. Mas a gente não pode desvincular uma coisa da outra. Senão daqui a pouco a gente vai falar que é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. É duas coisas diferentes, então a gente tem que fazer diferente. E não é, ele é o mesmo. Desde a criação do universo até a volta do seu Filho, ele é e sempre será o mesmo. E Filipe não fez diferente. Começando por Isaías, ele veio trazer o quê? As boas novas de Jesus. Ele recontou toda a história, ele trouxe o motivo da vinda de Jesus e da sua morte. E é isso que nós temos que fazer. Não temos que tornar a palavra do Senhor mais complicada a cada vez que falamos dela. Mais elaborada, cheia de teorias, cheia de palavras difíceis para tentar convencer alguém pela complexidade da nossa pregação. Falei isso ontem, é uma frase que eu já usei outras vezes também, e para mim faz sentido. Que nós somos pessoas simples, falando para pessoas simples, de um evangelho que é muito simples. Então por que no meio do caminho a gente vai complicar? Para que no meio do caminho eu vou deixar isso mais complexo, mais elaborado, para parecer ter mais valor? Não precisa de nada disso. A gente só faz confundir as coisas. Coisa que Felipe não fez com o eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe,
aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Interessante, né? O eunuco ouviu da palavra de Deus, creu de todo o seu coração, fez um curso de 3 semanas, aprendeu uma cartilha, uma apostila e não sei mais o que e foi batizado. Opa! Não, na minha não está escrito isso. Talvez na de vocês esteja. Será? Para eu ser batizado, o que eu preciso? Disse Felipe, você pode se crer de todo o seu coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Simples assim. Eu sei, é um assunto delicado e abre perguntas, questionamentos e com toda a razão. Só que a gente tem que entender que a gente não pode mistificar a questão do batismo aqui nesta passagem e nem em outras, porque o batismo é uma decisão que tomamos quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cremos de todo o nosso coração. Isso vai ser um divisor de águas, é claro, é um ato muito importante que fazemos enquanto cristãos e filhos de Deus, quando tomamos essa decisão de nos batizarmos, porque a palavra vai nos dizer que aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Só que a gente não pode mistificar isso de tal forma de que depois do batismo tudo vai se transformar, tudo vai mudar, tudo vai isso, tudo vai aquilo, porque se a gente voltar alguns versos que a gente leu aqui atrás a respeito de Simão, ele ouviu Felipe pregar, ele se convenceu que Jesus era Filho de Deus, ele creu na palavra, na pregação e na pessoa de Jesus, e ele foi batizado. 5, 6, 10 versos depois ele estava fazendo besteira de novo. O batismo não é uma magia. Ele é, sim, muito importante, é um marco na vida de um cristão, representa simbolicamente um novo nascimento. Você deixa a velha criatura lá, por isso que o batismo ele se faz por imersão. Você tem que estar completamente submerso na água para você levantar, simbolizando a sua morte e depois o renascimento como uma nova criatura, mas não é mágica, gente. Por isso que às vezes a gente mistifica tanto, a gente impede tanto que as pessoas sejam batizadas, porque elas têm que fazer isso, têm que passar por aquilo, têm que fazer aquele curso, têm que fazer tal coisa. Eu sei que essa é uma outra parte, é uma outra fase que as pessoas que decidem pelo batismo, não é simplesmente eu pegar alguém aqui na rua hoje, pregar para ele, ir lá batizar e tudo, eu não vou negligenciar também isso, porque é algo importante. Aquele que vai ser batizado, aquele que eu me disponho a batizar, naturalmente deve ser alguém a quem a gente conhece, a quem a gente acompanha e sabe que a vida da pessoa está também em retidão e pronta para aquele ato ali, que ela mudou o caminho dela e ela vai seguir um novo caminho depois desse batismo. Senão não passa de um ato simbólico que a gente começa a brincar com isso. E não é brincadeira, o batismo é algo sério. Então, ele deve ser colocado em prática a hora que a pessoa que decide pelo batismo decide também ter uma nova vida e vai manter esse posicionamento. Porque se for levado por uma emoção, vou batizar, então agora eu sou crente também. E não é bem por aí, né? Porque senão acaba virando uma brincadeira de criança. E hoje eu sou levado pela emoção, eu creio na palavra de Deus, eu fui convencido por uma pregação bonita, convenientemente a semana que vem tem um batismo, eu vou me colocar lá porque eu ainda estou aqui naquela emoção, acreditando em tudo aquilo que eu ouvi, eu me batizo,
Mas uma semana depois, 2, 3, aquilo vai esfriando. A decisão que eu tomei, ela não foi tão firme assim. Eu estava simplesmente convencido daquilo naquele momento. E a gente vem agir como Simão, do jeito que a gente leu aqui entre os versos 9 e 25. Simão, ele creu, ele seguiu Filipe, ele foi batizado, mas daqui a pouco ele vendeu o propósito. Então, quer dizer, o batismo, para ele, naquele momento, ele não serviu de nada. Sejamos nós também coerentes e conscientes ao momento de decidirmos descermos as águas do batismo, de que isso é uma real mudança de conduta. Eu decidi a partir daqui que eu vou me converter realmente, então eu vou nascer de novo, eu vou deixar a velha criatura lá atrás e aqui eu vou fazer tudo diferente. Não é simplesmente assim, legal, tá todo mundo fazendo, precisa fazer, então é uma obrigação para mim, eu tenho que descer lá, então vamos fazer e depois a gente vê o que dá. Não é por aí. Batismo não é brincadeira. Embora a gente entenda e veja no contexto que é simples, ele não deve ser complexo, ele não deve ser engessado, ele é muito simples. O processo para se fazer, a decisão e tudo, ela é muito simples, mas não é brincadeira. Entendamos a diferença entre as duas coisas. Não é porque é simples que não tem valor. Tem. Às vezes pode ser muito complexo, mas já encontramos nas nossas vidas e hoje, mais do que tudo, brincadeiras muito complexas. Então não é pelo fato de ser difícil de entender, de ser muito bem apresentado e tudo, e muito difícil de se fazer, que não é uma brincadeira. Entendem a diferença? Do simples e do complexo. Da brincadeira e do sério. Não é porque é simples que é brincadeira. Não é porque é complexo que é sério. Ficou claro que tem muita palavra no meio de tudo isso. Acho que ficou claro. Não deixem para depois também, por favor, se houverem perguntas, dúvidas. Eu sei que são assuntos que trazem muitas informações e a gente foi ensinado, talvez doutrinado de uma forma diferente, de uma forma muito complexa, desde o início, desde que conhecemos a palavra de Deus e o contexto igreja. Talvez tenhamos outras percepções a respeito disso. E o intuito aqui não é confundir a cabeça de ninguém, é justamente trazer a clareza, traduzir essa simplicidade da palavra de Deus e ver que muitas das coisas que aprendemos não vou dizer desde a nossa infância, porque tiveram alguns que conheceram o Senhor já na adolescência ou na fase adulta e tudo, mas o nosso intuito aqui é trazer a clareza dessas coisas simples, traduzir da forma mais leve possível e desmistificar aquilo que aprendemos de uma forma muito complicada. Mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele, se for assim não vale, se for assim está errado. E não, a palavra, mais uma vez eu vou dizer, é muito simples de ser colocada em prática e é muito simples de ser compreendida. Amém? Como nos restam poucos minutos, eu não vou entrar em outro capítulo aqui, vamos finalizar por aqui hoje, porque eu acho que tivemos bastante, né? Compreendemos quem foi Saulo, ou lembramos um pouquinho dele, o que ele fez desde a morte de Estevão, quem foi Filipe, o que mais ele fez, o que ele trouxe de bom, como ele pregou, quem foi Simão e a sua conduta. Aqui temos vários exemplos, né? Pedro no meio do caminho aqui, vários exemplos do que fazer e o que não fazer, o que reproduzir e o que não reproduzir. E depois aqui uma leve explicação a respeito do batismo, tendo em conta o contexto de Filipe e o etíope, né? Sei que não é só esta passagem que vai falar a respeito disso, mas aqui nos desmistifica muita coisa, né? Então, já nos deixa uma forma clara de ver o batismo nesse contexto aqui. Amém? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que participaram. Que Deus abençoe vossas vidas. Que o Espírito Santo esteja neste momento trabalhando nos seus corações, nas suas mentes. E, sobretudo, a partir daqui, desligando este vídeo, desligando esta aula, terminando isto,
Coloquem-se vocês nos seus joelhos, nos seus quartos, orem ao Senhor para que Ele venha testificar isso que a gente tem falado aqui. Para que não sejam somente as minhas palavras que venham a tentar ensinar algo aqui. Que não é esse o intuito. Já falei desde o início e aqui eu oro mais uma vez e peço ao Espírito Santo que Ele testifique nos seus corações, que o Senhor, sobretudo, me corrija a cada erro que eu também cometer, porque eu estou longe de ser perfeito. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa afastar da vida de cada um aqui as astúcias do inimigo, de acordo com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que possamos crescer em graça, Pai. Possamos crescer em conhecimento e possamos crescer, sobretudo, Pai, em amor uns pelos outros, em nome de Jesus, para que o Teu reino, Pai, possa vir para esta terra, Senhor, para que o Teu amor, Pai, seja manifesto entre os Teus filhos, em nome de Jesus, e para que nós sejamos convencidos dia após dia dos nossos pecados, Pai, e sermos convencidos do quanto somos dependentes de Ti e da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe a todos aqui, a cada família aqui representada, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, os abençoando, Pai, com graça, com saúde e, sobretudo, com a Tua paz, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.